e o que eu posso contar é como é que eu passei por uma escola, como é que eu entrei numa escola de cinema, como é que eu me tornei cineasta, e essa é talvez a história mais curiosa. Portanto, é talvez o lado, digamos, mais curioso e mais engraçado da história que eu vos posso contar hoje. Mas para não contar uma história só do meu regresso ou da minha entrada numa escola, eu vou começar talvez antes para enquadrar um pouco a minha própria história. E vou tentar, eu não sei quanto tempo é que esta sessão vai durar, mas vou tentar não ser muito longo para podermos também conversar um pouco, se vocês acharem bem e se tiverem algumas perguntas ou dúvidas para me fazer. Eu, em 1966, exilei-me e dirigi-me primeiro a Paris, onde era a capital da Europa naquela época, era para onde os portugueses iam, e assim foi, eu fui também. E depois senti que Paris era muito agressivo para aquilo que eu pretendia do meu exílio, e escapei-me mais para cima e fui parar a Bruxelas. E fui parar a Bruxelas porque era ali que havia a sede das Nações Unidas, e era assim que eu conseguia talvez garantir uma certa paz e tranquilidade para os anos que se avizinhavam. No fundo é um pouco como como se está a passar hoje com os refugiados, com as fugas às guerras, há aqui uma mitologia da Alemanha, da Inglaterra. Na altura não era tanto ir para a Alemanha ou para a Inglaterra, era ir de facto para a Europa, para a França, e depois, chegando à França, percebíamos que nem todos nós aderíamos àquele sistema francês, e que se calhar era melhor ir subindo. Uns iam para a Inglaterra, outros iam para a Suécia, outros iam para a Alemanha também, mas poucos, e era na Bélgica, sobretudo, que se juntou naqueles anos uma comunidade portuguesa bastante grande. Quando eu cheguei, portanto, claro que não era um estudante, era um trabalhador. Procurei trabalhar sempre, já trabalhava, aliás, desde os 13 anos de idade em Portugal, portanto eu comecei muito cedo a trabalhar, abandonei a escola muito cedo, fui trabalhar numa revolta com o meu pai, uma coisa familiar, o querer provar que já era um homenzinho e tal, e esse processo que começou tão cedo, no fundo, nunca deixou de existir até hoje. E, portanto, no fundo, sempre trabalhei, mesmo que tivesse passado por períodos de estudar, nunca fui obrigado sempre a recorrer à venda da minha força de trabalho para poder subsistir. E na Bélgica foi igual. Passei pela Universidade de Bruxelas, nos cursos que eu pensava que eram os cursos que me interessavam e que eu gostava, que foi História, Filosofia e depois Ciências Sociais. Andei ali a bater à porta aquelas três áreas e agradaram-me, claro, não posso dizer que não me agradaram, foram muito importantes na minha formação, deram algum conforto, digamos, intelectual, muito prazer, mas não há dúvida que estamos numa época em que tudo é posto em questão, e a escola também. E eu, ao atravessar 68, é evidente que com aquela idade, com 20 e poucos anos, com 24 anos, o que é que acontece a um jovem com 24 anos que cai no caldeirão do maio de 68? É óbvio que não há muito a pensar, ainda por cima sendo refugiado, não é? Político da ONU, Nações Unidas, a instabilidade de não ter, primeiro nem sequer nas Nações Unidas, primeiro nem sequer um passaporte tinha, portanto o caldeirão da Revolução de Maio estava ali aberto, escancarado à minha disposição, e não há dúvida que fui muito feliz nesse período. Foi um período que me agradou muito, pude pôr em questão muita coisa, aprendi muito e vivi intensamente tudo o que aconteceu na Europa, não só na Bélgica, como em França, como em Itália. No fundo, vamos rapidamente contar a minha história de maio de 68.
eu era uma espécie de correio, de internet, eu era uma internet, era a internet da época, ou seja, eu levava a informação das lutas operárias e outras lutas estudantis pela Europa, tinha um Volkswagen verde, e viajava pela Europa toda a levar a informação de cidade em cidade daquilo que ia acontecendo. De Bruxelas passava a Lille, de Lille chegava, por exemplo, a Paris, de Paris ia a Lyon, Lyon ia a Marselha, Marselha descia a Toulouse, descia à Itália. Portanto, no fundo, era levar a informação e a comunicação, visto que não havia internet, não havia telefones portugueses. Quer dizer, nem sei se estão a imaginar o que era os anos 60, mas não dá para imaginar. Nem vendo cinema, nem vendo filmes. Eu acho que não é possível comparar com o período que estamos a viver, sobretudo em termos de comunicação. E por isso havia assim uns malucos que faziam a Europa toda só para transmitir experiências de lutas. E eu era um desses. Tínhamos porque a única coisa que existia organizada na Europa para que... também tenho que explicar que eu não pertencia a partido político nenhum, desde muito pequenino que sou avesso às organizações em termos tradicionais, gosto de movimentos, mas como sou muito exageradamente contra o poder, acabo por gostar que antes de tomar o poder a gente deve se suicidar. Portanto, é aqui uma coisa um bocadinho doentia que eu tenho desde criança, é nunca ter o poder e lutar sempre para não ter. E é difícil, porque a sociedade está sempre a propor-nos ter o poder. Estão-me sempre a querer dar poder. Eu estou sempre a querer rejeitar o poder. E é uma luta constante, porque eu luto para ter poder realmente. Quanto mais não seja o poder da minha existência, o poder do meu trabalho, a influência que eu posso ter com o meu trabalho. Portanto, eu ganho um certo poder a um dado momento na minha vida e imediatamente a seguir eu tenho que o destruir. Ou seja, pelo menos tenho que me afastar da possibilidade de o exercer, e é aí que eu tenho dúvidas, é sobre o exercício do poder. E nunca consegui resolver este problema. E em maio de 68 não o tinha resolvido também, muito menos, eu agora não resolvi. Com mais de 70 anos, imaginem com 20 anos como é que eu resolvia. Claro que não resolvia. Havia as ideologias todas à minha volta, era só escolher, podia pegar numa qualquer, e não conseguia, porque elas todas lutavam essencialmente pelo poder. E, portanto, estava ligado aos movimentos que justamente não queriam o poder, mais conhecidos por movimentos com ideias libertárias, anarquistas, enfim, conselhistas, tudo o que era organizações que se destruíam automaticamente depois de executarem uma ação e, portanto, nunca criam aquela tendência que o marxismo, por exemplo, o leninismo tinha, que era consolidar um certo poder com o partido e tomar. O objetivo era mesmo a tomada do poder. Ora, isso fez com que encontrássemos muita dificuldade em comunicar entre nós. Por isso é que era necessário estas viagens constantes pela Europa para levar a informação, porque o poder da informação ou estava no Estado, como é óbvio, ou nas máquinas partidárias que tinham a sua própria força e o seu próprio poder para poderem comunicar. O que é que tinham estes movimentos? Eram muitos, não pensem que maio de 68 foi feito pelos partidos políticos, não foi. Foi feito justamente por esta gente que não tinha partido político e que teve que lutar muito contra os partidos políticos para poder fazer o que hoje são bandeiras para todos, que é as imagens de maio de 68. Mas maio de 68 é essencialmente uma revolução libertária e não uma revolução marxista. E muito menos marxista-leninista. Aliás, os marxistas-leninistas opunham-se às ideias de maio de 68, porque eram ideias libertárias, era aquela ideia maluca do amor livre, aquela coisa toda que não passava pela cabeça de um marxista da época. Isto para vos explicar que só tínhamos em Paris uma livraria, que era La Vieille Taupe, que era o único sítio onde se podia deixar uma mensagem de comunicação para um outro movimento. Era a nossa central da internet, era lá a Vieille Taupe. Portanto, nós tínhamos que ir à Vieille Taupe, da Europa toda, chegámos à Vieille Taupe, deixámos os nossos jornais, as nossas revistas, os nossos livros, portanto, as nossas ideias, para que outros pegassem, e, portanto, era ali, digamos, um hub, não é? Era uma central de informação. É muito pouco difundido este tipo de experiências e de histórias, justamente porque não tendo nenhuma central de poder, a informação acaba por não ser trabalhada
E é pena, porque há muita coisa que se podia falar desta época. Isto tudo para vos dizer que eu era um pouco um militante com causas, sim, mas não estruturado, não organizado, a um ponto tal que vivia um pouco como o português das caravelas e do tempo dos descobrimentos, quer dizer, era a bolima, era o vento soprava e eu ia naquela vertigem da influência, da pressão das cidades, dos movimentos, da vida, do dia-a-dia, sem um objetivo muito preciso. Não tinha um objetivo. E acontece que no meio deste retrato que eu tentei vos fazer um bocadinho, não é nada exagerado, mas que pode parecer assim um pouco estranho, para vocês perceberem que eu não tinha qualquer pretensão a fazer nada de especial. Trabalhava em restaurantes, em fábricas, sei lá, fiz tanta coisa. Agora não conseguia contar tudo aquilo, todas as profissões, porque passei animador de discoteca, pôr as pessoas a dançar, porque na altura não dançavam. As pessoas antigamente não dançavam nas discotecas. Iam para lá, ouviam música e estavam sentadinhos. Portanto, era, sobretudo na Bélgica, nesses países do Norte, era preciso agitá-los um bocado e provocá-los. E fiz isso durante muito tempo, porque era bem pago, ainda por cima. Fui fotógrafo também, fotógrafo de praia, também era uma profissão interessante, porque trabalhava uns meses e ganhava para poder estudar no inverno. E pronto, é aquele percurso que qualquer refugiado, qualquer imigrante um pouco perdido no seu destino, não é? Não digo que todos os imigrantes sejam perdidos, porque há muitos que sabem perfeitamente o que é que querem fazer. Pelo menos têm aquele objetivo de ganhar para um dia construir uma casa na sua terra e tal. Já é um objetivo, eu nem esse tinha. Até porque não podia voltar a Portugal, né? Portanto, a cabeça é outra. Uma pessoa pensa que vai embora para sempre, que o Salazar nunca mais vai morrer e tal. Vai ser eterno, no fundo, aquela fuga de Portugal é uma fuga, é uma aventura assim, sem se conseguir ver a luz ao fundo do túnel. Nem mesmo quando Salazar morreu, caiu, não é? O fascismo não caiu, portanto nós tivemos que continuar ainda até 74 exilados. Neste ambiente, neste pano de fundo, digamos, um dia acontece que uma amiga minha portuguesa, a Matilde Cunha Ferreira, havia muito poucas mulheres exiladas, muito poucas, havia só homens exilados por causa da guerra, e as mulheres tinham um papel que a sociedade não percebia bem, se calhar, não sabia, não se vai agora impedir uma mulher de se exilar, não há razão. Elas não eram exiladas realmente, mas acompanhavam o nosso percurso de exílio, ou porque eram nossas mulheres, ou namoradas, ou qualquer coisa. Estas, por acaso, não. Exilaram-se também. Voluntariamente aproximaram-se dos exilados portugueses, eram muito ativas na comunidade portuguesa, e um dia uma dessas jovens procurou-me para eu lhe emprestar uns livros do Fernando Pessoa, para ela poder rapidamente preparar uma matéria, porque queria apresentar-se a uma escola de cinema em Bruxelas e fazer exames de admissão. Eu achei aquilo muito estranho, uma escola de cinema, nem imaginava que havia escolas de cinema. Não sei se vocês estão a ver bem, mas nos anos 60 ninguém pensava que o cinema fosse uma coisa para se estudar e para se aprender a fazer. Quer dizer, hoje é óbvio, não é? Hoje as escolas de cinema no mundo inteiro estão cheias. Hoje, todos os dias, saem realizadores e são formados realizadores no mundo inteiro. E diretores de fotografia, e técnicos de áudio, e de câmera, enfim. Hoje é uma indústria com um potencial global gigantesco, e as escolas acompanham essa... Na altura, não. Na altura era algo... Até a escola, o início da escola é mais ou menos nesses anos, finais dos anos 50, princípio dos anos 60, portanto, antes nem sequer escolas havia. Estas escolas são as primeiras escolas na Europa. Em Paris há uma, em Bruxelas há duas. Bruxelas tinha esta tradição de estar um pouquinho mais à frente na área audiovisual. E depois havia uma na Polónia,
havia uma em Londres. Portanto, a coisa era um mundo muito fechado, muito restrito. E esta minha amiga queria fazer cinema. Bem, eu fiquei muito admirado, mas lá lhe arranjei os livros da pessoa, ela estudou e tal. Tinha um exame à tarde, daí um pouco, não é? Daí umas horas. E quando ela decidiu que ia-se embora, eu disse, não, eu vou contigo, vou-te acompanhar. E fomos os dois juntos a essa escola de cinema. E entramos, havia imensos jovens a fazer os exames, as provas, e um dado momento chamaram-na também, e ela foi fazer as provas, e eu fui ficando por ali, nós já éramos os últimos, até que a um dado momento há um senhor que chega ao hall onde estávamos sentados e pergunta, há mais alguém e tal? E, claro, a brincadeira total, não é? Eu estou aqui ainda. Então faz favor e tal. E eu entro para uma sala onde está um professor, nunca me vou esquecer na vida, não é? Henri Van Leer, um homem extraordinário, da semiótica, enfim. E começam a fazer um exame. E eu digo, bem, no fundo, explico a minha situação. Eu não estou aqui para fazer exame nenhum. Achei piada esta ideia de, quando chegaram ali à porta e perguntaram coisa, e depois contei-lhe a verdade. Não valia a pena estar ali. Primeiro fizemos uma conversa ainda intelectual. Ele perguntou-me de onde é que você vem, de Portugal, sim senhora e tal. Exilado, não sei. Então conhece esta, e começámos a falar um bocadinho da cultura portuguesa. Eu disse, eu neste momento até sou mais curioso da cultura francesa e tal. E a um dado momento achei que tinha que dizer a verdade e disse, olha, isto é um disparate, mas eu estou aqui. E contei-lhe a história, porque a minha amiga veio fazer um exame para a escola de cinema e eu achei piada e tal. Então, mas não quer fazer o exame? Não quer fazer o exame, sei lá se quer, eu não sei, nem sei se quer o que é isto, mas não vai ao cinema? Sim, vou ao cinema, eu gosto imenso de cinema, mas não tenho qualquer pretensão de estudar cinema. Mas não faz mal, passas aí nas outras disciplinas, aos outros professores. E eu sabia que aquilo era complicado para mim, havia matérias que eu não percebia nada, por exemplo, havia uma disciplina de química, e eu sei, mas eu não estou preparado para pensar, não faz mal, vai na mesma e fala com os professores e explicas que sobre essa matéria não queres falar, e depois com o outro tentas ver se resolves e tal. Pronto. E eu lá falei com os professores e expliquei, olha, eu de facto não estou preparado para este tipo de exames, há umas coisas que eu posso falar com vocês e que posso dizer alguma coisa e prestar provas, mas há outras que não. E era tudo muito simpático, tudo muito pacífico, era uma escola católica, pertencia à Universidade Católica de Louvain, tinha andado antes na Universidade Livre de Bruxelas, que é uma universidade maçónica, e esta é católica. No fundo andei nos dois grandes poderes do mundo e tive esta experiência que é interessante também. E fui muito bem recebido, de facto, e passou-se uma tarde mais ou menos agradável, mas pronto, acabou, eu vim-me embora, e a minha amiga também, vimos embora, e esqueci-me completamente daquele evento, daquela peripécia, e nunca mais me lembrei. A verdade é que, umas semanas depois, recebo uma carta a dizer que estou admitido à escola de cinema para me apresentar no dia tal, às 8h30 da manhã, o que é, porque tinha sido admitido para o curso de realização cinematográfica. Eu olhei para aquilo, achei aquilo muito estranho, nem queria acreditar, mas pronto, e lá fui. E foi assim que eu entrei na escola de cinema e que me tornei cineasta. Estas escolas de cinema têm algumas centenas ou milhares de inscrições e têm uma capacidade de entrada anual para um curso de realização entre 28 a 30 alunos, o que é extraordinário. Foi uma lição para mim também, porque depois me explicaram melhor a razão por que me tinham aceito.
é que acharam que a minha própria maneira de reagir tinha muito a ver com o cinema, e que o cinema era isso mesmo. Era preciso ter uma capacidade de decisão muito rápida e ter também um sentido, digamos, de aventura, de iniciativa, e tudo isso se enquadrava bem no meu processo de exame. Claro que depois, ao entrar para esta escola, descobri o cinema, mais a sério. Fiz o meu primeiro filme, um filme em Super 8, portanto uma peliculazinha pequenina, umas bobinezinhas. Esse primeiro filme foi considerado um filme muito interessante, muito bom. Pronto, deram-me logo ali uma grande distinção. Eu fiquei todo vaidoso, todo entusiasmado, claro. Agarrei-me cada vez mais à escola e encontrei ali uma solução de vida, no fundo, que não tinha encontrado antes na universidade, ao estudar Filosofia e História, que era mais ou menos um adquirir de informação e de conhecimentos, mas que não me proporcionava aquele entusiasmo que depois o cinema veio a incutir. Portanto, foi uma experiência muito positiva. Faço os anos de escola, mas entretanto nós estamos a viver aqueles anos de pós-maio de 68, que são, a revolução continua, as coisas não param, não é? 74 foi o 25 de Abril, mas o 25 de Abril mais forte nem sequer foi em 25 de Abril, 74 foi a seguir. Os anos a seguir é que foram anos de grande luta e anos muito fortes. Nós fazemos sempre o 25 de Abril e tal. Sim, o 25 de Abril foi a festa, mas a realidade foi depois. E maio de 68 também. Maio de 68 foi a festa, mas a realidade foi depois. E depois as coisas ficaram muito pesadas, muito difíceis, muito duras, mas onde foi preciso lutar muito. E neste caldeirão todo eu acabo por ter que lutar mais do que as minhas próprias forças, porque ao continuar um processo de luta dentro da própria escola, eu vou acabar por, de certa maneira, meter em questão a escola de tal maneira que acabo por, no quarto ano, no último ano da escola de cinema, sou expulso da escola de cinema. E sou preso, sou expulso porque quis ocupar a escola, eu e os meus colegas, ocupámos realmente a escola para tomar o poder naquela escola num sistema que nós chamávamos na altura de co-gestão. Havia a autogestão, mas aquilo era uma co-gestão, porque nós queríamos uma gestão com os que tinham o poder e com os estudantes, e não era uma autogestão dos professores. Era uma coisa mais complexa que nós imaginávamos que devia funcionar bem. E sou expulso porquê? Porque o meu exame final era um curso de cinema e de televisão. O meu exame final de televisão, eu faço uma ocupação da escola com os alunos de teatro. A escola era de teatro e de cinema, como aqui. Temos atores e temos a parte técnica. Então, com os meus amigos atores, na altura estava na moda uma coisa que hoje está muito na moda também. Aliás, sempre esteve na moda, dá-me ideia. Era uma época de terrorismo na altura. Mas era um terrorismo diferente. Era o terrorismo da pirataria aérea, não é? Tomavam-se os aviões, desviavam-se os aviões, as rotas dos aviões. Era um bocadinho diferente do que é agora, mas ainda era aquela, mas era e continuará a ser e vai ser até o fim dos tempos, a luta entre Israel e Palestina, e portanto era muito quente aquele período. Inspirado nesses terroristas, não é? Decidimos ocupar a escola com atores, e os atores armados, com pistolas de plástico, prenderam os professores, o próprio reitor, e fecharam a escola, e isto tudo a ser filmado com câmaras. Porque era o meu exame de televisão. Portanto, tinha câmaras instaladas nas escadas, nos gabinetes do reitor, no estúdio, e depois uma assembleia geral no próprio estúdio para decidir o que é que se fazia. Claro que acabou mal. Acabou mal, a polícia invadiu a escola, prendeu-nos e nós fomos expulsos. E, portanto, a minha entrada na escola de cinema acabou por ser um filme também final, que me correu mal. Eu não correu tão mal assim, porque
Depois pedimos asilo a uma outra escola, fomos aceitos por uma outra escola, que é uma escola de cinema animado, que é La Cambre, que é uma escola de Belas Artes, a Escola de Belas Artes de Bruxelas, mas que também tinha um departamento de cinema, e pedimos asilo e a escola, os professores daquela escola aceitaram e passámos a ter aulas aí. Bom, entretanto, passa-se um certo tempo e um dia sou chamado, e o meu professor, que na altura se zangou comigo, o meu professor de televisão, que era um diretor da televisão belga da altura, chamou-me e disse: pronto, queria falar contigo porque eu na altura achei que o que tu fizeste foi um grande disparate. Foi grave o que tu fizeste, e não vou tirar, foi gravíssimo, mas reconheço uma coisa: eu nunca vi uma emissão de televisão tão forte como aquela. Era só para te dizer isto, mas tu não podes voltar. E foi assim a minha história do cinema. E assim fiquei no cinema até ao dia. Isto passa-se imediatamente antes do 25 de Abril. Logo a seguir, vejo umas imagens a preto e branco na minha televisão, muito rafeira, nem percebi o que é que estava a passar, pensava que era na Grécia, os coronéis gregos, mas não, era o 25 de Abril. Então regressei e fiz o meu primeiro filme, Deus, Pátria e Autoridade. E pronto, é a história que eu vos queria contar, e a partir daqui, se vocês quiserem falar um bocadinho comigo, escuso de eu estar aqui a bombardear, e se acharam algum interesse ou alguma curiosidade, estou à vossa disposição. Obrigado.